Olá, cursistas! Bem-vindos e bem-vindas à quinta aula da disciplina de Análise Espacial de Polígonos. Eu sou a Flávia Feitosa e hoje vamos tratar das técnicas de análise de autocorrelação espacial. Para falar de autocorrelação espacial, nós vamos começar resgatando uma frase do geógrafo Waldo Tobler, que ficou conhecida como a primeira lei da geografia. E ele diz que tudo está relacionado com tudo, mas coisas próximas estão mais relacionadas do que coisas distantes, certo? E essa relação entre eventos próximos no espaço, ela pode ser formalizada no conceito de autocorrelação espacial, que é o tema da nossa aula. Na terceira aula da disciplina, vocês já aprenderam o que é a correlação entre duas variáveis e a autocorrelação espacial pode ser entendida como a correlação de uma variável com ela mesma, só que com ela mesma em áreas próximas. A gente pode verificar, por exemplo, se os preços dos imóveis em um bairro está correlacionado com o preço dos imóveis nos bairros vizinhos, ou seja, se existe uma autocorrelação espacial, nesse caso positiva, no preço dos imóveis. Para a gente testar a existência da autocorrelação espacial de uma determinada variável, a gente vai começar testando a hipótese de que não existe nenhuma autocorrelação. Geralmente é isso que se faz em testes estatísticos. Teste estatístico é sempre assim. A gente começa testando uma hipótese, que é conhecida como a hipótese nula, que afirma que não tem nada não, né? Não tem nenhum efeito aí nesses dados que a gente está analisando. Então, nesse caso, a gente vai testar a hipótese da aleatoriedade espacial, ou seja, a de que qualquer valor dessa variável que a gente está analisando, ele poderia aparecer em qualquer localização no mapa, né? Ou seja, conhecer os vizinhos não vai nos ajudar a entender as características de uma localização. Se a gente misturasse os valores da variável, tudo bem. Então, como esses valores estão em qualquer lugar no espaço, o espaço não importa para entender os valores dessa variável em questão. Se a gente rejeita essa hipótese nula de aleatoriedade espacial, então a gente está diante de uma autocorrelação espacial significativa. E essa autocorrelação espacial, ela pode ser positiva, que é aquela que vai ao encontro da lei de Tobler, ou seja, feições similares em localização também são similares em atributos. Ela pode ser negativa, que seria uma oposição à lei de Tobler. Feições similares em localização, feições próximas, tendem a ter atributos menos similares do que feições mais distantes. Seria aquela ideia de um tabuleiro de xadrez, né, que tem mais variabilidade na vizinhança do que numa situação aleatória. Ou, quando a gente não consegue, quando a gente não rejeita a hipótese nula, a gente está diante da ausência de autocorrelação, que é quando os atributos são independentes da localização espacial, ou seja, estamos diante de um caso de aleatoriedade espacial. Aqui a gente tem alguns exemplos, algumas figuras que ilustram o que seria um caso de independência espacial aqui no centro. Vou botar o laser point aqui, o que seria um caso de independência espacial, ou seja, os valores estão aleatórios. O que seria um caso de um agrupamento espacial positivo, o que é bem comum de se encontrar. E o que seria um caso de extrema autocorrelação espacial positiva, né? Todos os valores, digamos, altos para um lado, todos os valores baixos para o outro. E o que seria uma extrema autocorrelação negativa, que é algo já bem difícil de se ver no mundo real, é essa imagem do tabuleiro de xadrez. Menos extremo, a gente tem uma autocorrelação negativa aqui nesse arranjo disperso. Bom, quando a gente vai medir a autocorrelação espacial, essas medidas elas têm que lidar simultaneamente
com a similaridade do atributo e com a similaridade na localização dos objetos espaciais. O que eu quero dizer com similaridade do atributo? Né? Como que se mede a similaridade do atributo? Por meio, por exemplo, de uma métrica de correlação, né? Do produto dos desvios, como a gente já viu na aula 3. Então, isso é importante, é a medida da correlação, né? Mas a gente também tem que ver, como a gente está diante de uma autocorrelação espacial, nós tratamos também da similaridade na localização dos objetos espaciais. A gente tem que saber o que é próximo e o que é distante. Para isso, a gente vai usar uma matriz de proximidade, ou de ponderação, ou de pesos, ou de vizinhança, são vários os nomes, como a gente viu na aula 4. Então, são dois conteúdos básicos explorados na aula 3 e na aula 4, que precisam estar afiados para a gente seguir e entender o que é uma autocorrelação espacial. Bom, a autocorrelação espacial, ela pode ser medida por meio de índices globais, que são aqueles em que a gente tem uma medida única para toda a área analisada, ou índices locais, que na prática são decomposições dos índices globais que a gente pode visualizar na forma de mapas e que vai nos permitir ver diferentes regimes espaciais. E um exemplo é o índice local de Moran, né? A gente vai ver nessa aula como o índice global de autocorrelação espacial, o índice de Moran global e a sua versão local. Bom, o índice global de Moran, ele tem uma variação entre -1 e +1, assim como a correlação que nós já vimos na aula 3, né? Quando o índice de Moran ele dá +1, a gente está diante daquele caso de extrema autocorrelação positiva, né? Feições similares em localização, também feições similares em atributos. Se o índice de Moran dá -1, é uma extrema autocorrelação negativa, e índice igual a 0 é a ausência de autocorrelação quando os atributos são independentes da localização. E agora a gente volta para aqueles esquemas que já foram apresentados, mas agora olhando com o resultado do índice de Moran. Então, um caso de independência espacial, que estaria aqui, teria um índice de Moran igual a 0 ou muito próximo de 0. Um caso de extrema autocorrelação negativa, que é o exemplo do tabuleiro de xadrez, teria um índice Moran igual a -1. Um arranjo disperso, em que as feições próximas tendem a ser mais diferentes entre si do que num arranjo aleatório, teria um índice de Moran negativo, por exemplo, nesse exemplo aqui de 0,39. E no outro lado, dos índices positivos, a gente tem o exemplo de um agrupamento espacial, né, uma autocorrelação positiva, né, com um índice de aproximadamente 0,4 positivo, e num caso de extrema autocorrelação espacial positiva, a gente tem aqui um índice de mais 0,85. Por que ele não chega a +1? Porque aqui a gente tem uma área de contato, né, entre vizinhos que são diferentes, aqui os vizinhos azuis e os vizinhos brancos. Então é difícil, né? Você não consegue alcançar esse índice +1. Bom, e aqui a fórmula do índice global de Moran, né? Ele é muito semelhante ao coeficiente de correlação de Pearson, que nós já vimos. Ele é uma medida padronizada, né, da covariância, assim como o coeficiente de correlação de Pearson. Então, a gente vê como que o valor da variável em I se desvia do valor médio da variável, multiplicando pelo valor da variável na área J, né, pelo seu desvio em relação à média da variável, mas a gente só vai computar esse somatório dos desvios se I e J forem vizinhos, né? Então, aqui a gente tem um W e J que representa, que vem daquela matriz de vizinhança ou de proximidade, então que é 1 se eles forem vizinhos e 0 se eles não forem vizinhos. Claro, vamos
é padronizada, então a gente vai dividir isso pelo desvio vezes desvio, que é a variância. Esse slide traz um exemplo bem didático para o cálculo do índice de Morin, né? Então, o primeiro passo para a gente calcular uma medida espacial, que é o caso do índice de Morin, é ter uma matriz de vizinhança. Nesse exemplo, a gente tem 5 municípios fictícios: Água Santa, Bebedouro, Cacimba, Nascente e Poço. Aqui está a matriz de vizinhança deles, portanto, Água Santa é vizinho de Bebedouro, Nascente e Poço, não é vizinha de Água Santa, que é a própria, né? 0 aqui, e Cacimba. Nós temos aqui o valor da variável analisada, que é a taxa de mortalidade infantil, 22,3 para Água Santa, 26,5 para Bebedouro. Temos a média dessas taxas de mortalidade infantil e a variância das taxas. Nessa tabela aqui, a gente calcula os desvios, né? Aqui a gente vai para cada dupla de município, Água Santa e Bebedouro, o peso é 1, porque eles são vizinhos. A taxa em Água Santa é 22,3, a taxa em Bebedouro é 26,5. A gente calcula os desvios em relação à média e multiplica, né, para Água Santa e para Bebedouro, e dá 0,518, e a gente mantém esse valor porque a gente multiplica por esse peso, que é igual a 1. Vejam que todas as duplas que não são de vizinhos, a soma dos desvios é multiplicado para 0 e, portanto, não considerada nesse cômputo aqui do índice de Morin. Somamos os desvios, né? Somamos a multiplicação dos desvios dos vizinhos, que dá 9,576. Colocamos no cálculo, né? Então, na parte do numerador, nós temos essa multiplicação dos desvios, tanto de y quanto de j, considerando apenas aqueles que são vizinhos. A gente já fez essa soma aqui, que deu 9,576. Multiplica por 2, porque o par a gente considera Água Santa, Bebedouro, e também Bebedouro, Água Santa, que dá 19,152, esse número no numerador. No denominador, nós temos a soma dos pesos, também multiplicada por 2, pelo mesmo motivo, Água Santa e Bebedouro, também conta Bebedouro e Água Santa. Então, divide aqui por essa multiplicação dos pesos e pela variância dessa nossa taxa, dessa nossa variável. E aqui está o cálculo final do índice global de Morin, que nesse caso, nesse exemplo bastante simples, só com 5 observações, é igual a 0,267. Bom, de forma geral, esse índice de Morin, ele se presta a um teste estatístico, para ver se ele é significativo, e cuja hipótese nula, como nós já falamos no início da aula, é de aleatoriedade espacial, ou seja, de independência espacial. Nesse caso, o valor do índice seria 0, né? Entendendo que valores positivos, repetindo, indicam autocorrelação positiva e valores negativos indicam autocorrelação negativa. Se a gente pegar o exemplo que vocês vão explorar no exercício prático de renda per capita municipal no Brasil e calcular o índice global de Morin, a gente vai obter um valor de 0,696. E aí vem a pergunta, né? A mesma pergunta em relação ao exemplo anterior, que deu cerca de 0,2. Será que esse valor representa uma autocorrelação espacial significativa do ponto de vista estatístico? Ou será que é um mero fruto do acaso, certo? Então, para estimar a significância do índice global de Morin, a gente vai associar, comumente se associa a uma distribuição estatística, geralmente uma distribuição normal, mas para evitar esses pressupostos em relação à distribuição, a abordagem mais comum dos testes
do índice de Moran é a de um teste de pseudo-significância. O que é esse teste de pseudo-significância? Nele, a gente vai gerar várias permutações dos valores de atributos associados às regiões. Ou seja, se a gente está analisando a renda per capita dos municípios, a gente vai pegar o valor da renda de todos os municípios e permutar espacialmente, ou seja, valores de renda de municípios do sul vão parar lá no norte, no nordeste, bagunçar a localização espacial desses valores que a gente tem nos nossos dados. Então, cada permutação que a gente fizer vai dar um novo arranjo espacial, um arranjo aleatório, porque eu botei esses valores dos municípios em qualquer lugar do espaço, né? Redistribuindo, portanto, esses valores entre as áreas. E vamos fazer isso muitas vezes, 999 vezes, e com esses valores de permutação aleatória, né? A gente vai para cada permutação aleatória, a gente faz o cômputo do índice global de Moran, então a gente vai ter vários índices de Moran calculados para distribuições aleatórias da variável que a gente está observando, renda per capita, por exemplo, né? E com isso a gente vai construir uma distribuição empírica a partir do índice global de Moran calculado para essas permutações aleatórias. Então, voltando, por exemplo, da renda, é como se a gente fizesse permutação com valores de rendas distribuindo para vários municípios, calcula o índice para cada uma dessas permutações, faz isso 999 vezes e junta a essa distribuição aquele índice de Moran que a gente calculou sobre a verdadeira distribuição, né? Sobre os dados verdadeiros e compara. Então, aqui, se o nosso valor verdadeiro, né, ou seja, o índice de Moran computado sobre o arranjo real e não o arranjo permutado, tiver no extremo da distribuição que a gente construiu com os valores permutados, então a gente está diante de um valor com significância estatística. No exemplo da aula, a gente tem... No exemplo da renda per capita, a gente pode obter... Vou botar o laser pointer aqui. A gente obteve essa distribuição simulada aqui, né? É um histograma mesmo, né? Um histograma do índice de Moran computado para 999 permutações. Veja como ela está aqui com uma média muito próxima de zero, né? Praticamente zero, que é bem distinta do valor que a gente computou com os dados reais, com o valor observado, que é de 0,696. Então, como esse valor observado está na extremidade da distribuição, e isso está bem claro aqui, a gente rejeita a hipótese nula de que não há autocorrelação espacial, de que esse arranjo espacial aqui da renda é simplesmente aleatório. Então, aqui a gente tem bastante segurança para rejeitar a hipótese nula da aleatoriedade espacial. Uma outra maneira de visualizar a dependência espacial é por meio do diagrama de espalhamento de Moran, né? A ideia desse diagrama é a gente comparar os atributos, nosso exemplo, renda per capita, numa área com a média dos seus vizinhos num gráfico bidimensional, um gráfico de dispersão, mas a gente vai comparar não os valores brutos, mas os valores normalizados da nossa variável, né? O que são os valores normalizados? É a gente pegar o valor na observação I, como que se normaliza? Subtrai pela média e divide pelo desvio padrão. Portanto, a gente passa a ter os valores em unidades de desvio padrão. E aqui está o exemplo do diagrama de espalhamento de Moran. Então, tudo que está próximo de zero são os valores próximos da média. O zero representa a média. Então, aqui a gente tem valores acima da média
e aqui a gente tem valores abaixo da média. No eixo X, a gente representa o valor normalizado da variável analisada. Por exemplo, renda per capita. No eixo Y, a gente representa o valor normalizado da média dos vizinhos. Então, esse diagrama de espalhamento de Moran, ele é dividido em 4 quadrantes que têm um significado muito específico, né? Nesse quadrante 1 aqui, né, a gente tem valores positivos, né? A gente tem, digamos, casos de associação espacial positiva, de autocorrelação positiva, tanto nesse quadrante quanto nesse quadrante Q2. Por quê? Nesse quadrante Q1, a gente tem observações que têm o valor acima da média e os vizinhos também com valor acima da média. No quadrante Q2, a gente tem observações que têm o valor abaixo da média e vizinhos que também têm valores abaixo da média, ou seja, também têm valores semelhantes. Já nos quadrantes Q3 e Q4, a gente tem valores em uma direção na área e em outra direção nos vizinhos. Ou seja, aqui nesse Q3, a gente tem valores acima da média na área e abaixo da média nos vizinhos. Já no Q4 é o contrário. Na área analisada, no I, a gente tem valores abaixo da média e na vizinhança temos valores acima da média. Portanto, no Q3 e no Q4, a gente está diante de associações o quê? Espacial negativa. Autocorrelação negativa. A gente também pode chamar esses quadrantes, né, o Q1 de alto-alto, porque tem valores altos na área e altos nos vizinhos. O Q2 de baixo-baixo, porque tem valores baixos na área I e baixo também nos vizinhos. O Q3 de alto-baixo, né, área com valores altos e vizinhos com valores baixos. E o Q4, baixo-alto, porque valores baixos na área e altos na vizinhança. Esse diagrama também pode ser apresentado na forma de um mapa temático, né? A gente vai ver nas aulas práticas, no exercício prático com o exemplo da renda, que se a gente mapeando aqui é uma simples visualização da renda per capita por desvio padrão, e aqui está o diagrama de espalhamento dessa variável. Se a gente selecionar só as observações que estão no quadrante 1, alto-alto, a gente consegue vislumbrá-las no mapa, ó, que são essas observações do centro-sul do país, onde a renda é alta, os municípios têm renda alta e os municípios vizinhos também têm renda alta. Esse é o quadrante 1, alto-alto. O quadrante 2, baixo-baixo, está aqui destacado, são áreas que têm baixa renda, municípios que têm baixa renda, e com vizinhos que também possuem baixa renda. Já o Q3, o quadrante 3 e o quadrante 4 são o quê? Áreas de transição, que estão destacadas aqui nos mapas. São áreas que têm uma renda, um nível de renda diferente das áreas vizinhas, que representariam, portanto, situações locais de autocorrelação negativa. Bom, até o momento a gente explorou o índice de Moran global, né? Que é global porque ele dá um valor único, né? 0,6 como medida de autocorrelação espacial. Só que o diagrama de espalhamento já nos deu a dica que muitas vezes a gente tem interesse em examinar esses padrões localmente e não apenas com um indicador global. E é com esse intuito, com essa intenção que a gente usa indicadores locais de associação espacial
que a gente pode, inclusive, mapear, e a gente vai ver como que está a situação da autocorrelação espacial localmente, né, no espaço. Esses indicadores locais, eles são uma decomposição dos indicadores globais e eles possuem um valor específico para cada área, podendo, portanto, ser mapeados. E é muito interessante porque vai nos permitir identificar padrões de associação espacial significativos, onde estão os clusters de alta renda e de baixa renda, onde a gente tem padrões anômalos, se a gente tem a presença de mais de um regime espacial, aqui são áreas, aqui a área de autocorrelação positiva, aqui também, aqui são as áreas de autocorrelação negativa. A gente consegue analisar o padrão espacial da variável com uma clareza muito maior, né? A fórmula do índice local de Moran, né, ou seja, é muito semelhante, é apenas uma decomposição do índice global que, como eu falei, vai dar um valor para cada área, então é um índice para cada área e, né, quando esse índice local é maior do que zero, a gente está diante de áreas com valores similares, né, ou seja, essa área é semelhante aos seus vizinhos. Quando o índice é menor do que zero, a gente está diante de uma área que tem valores distintos dos seus vizinhos, ou seja, pode ter valores altos, rodeados por uma vizinhança de baixos valores, ou vice-versa. E assim como no índice global, a gente pode e deve medir a significância dos índices locais de Moran, e ela também pode ser avaliada por meio dessa simulação de distribuições elaboradas a partir de permutações aleatórias, certo? Aí, uma vez que a gente determina a significância estatística desses índices, aí sim é interessante a gente mapear para identificar aquelas áreas de autocorrelação positiva, negativa, que são significativas. E esse mapa, ele é denominado como LISA Map. Por que LISA, né? Porque a gente fala indicadores locais de associação espacial. Então, LISA vem do inglês, Local Indicators of Spatial Association. Aí vem os mapas dos indicadores locais de associação espacial. E aqui nós temos um exemplo de um LISA Map, o de renda per capita, no qual a gente vê esse enorme cluster de baixa renda no norte e nordeste do país e com clusters de alta renda no centro e centro-sul do país. Notem que aqui só estão destacados os clusters significativos. Então, nós temos aqui em azul os clusters significativos baixo-baixo, em vermelho os clusters com significância estatística alto-alto e nesses tons de azul e rosa nós temos áreas de transição, né, de autocorrelação negativa significativa. Também conseguimos, né, como na geração do LISA Map, esses índices locais são classificados como não significativos ou significativos com confiança de 95%, 99% e 99,9%, e a gente pode ter isso mapeado também. Então, aqui está o mapa de significância daquele LISA Map de renda per capita, onde a gente pode verificar em cinza as áreas que não têm um indicador local significativo, as áreas com significância, né, de 0,05 ou 95% de confiança, de 0,01 ou 99%
e de 0,001, que é essa mais escurinha, também, né, equivalente a 99,9% de confiança. E com esse exemplo, eu encerro essa aula e até a próxima.